Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, chegamos a mais um trimestre, a mais uma lição, e nós estamos aqui novamente. Eu sou o seu professor, Rafael Lincoln, e nós iremos aprender juntos nessa nova caminhada sobre um tema importantíssimo, lições bíblicas EBD. Nós estamos agora no primeiro trimestre de 2026 com o tema A Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Já quero agradecer a cada irmão, a cada irmã que tem nos acompanhado até aqui, tem tirado um tempinho do seu dia, da sua semana, para poder ouvir aqui as mensagens que nós passamos, a pré-aula que nós preparamos com todo amor, com todo carinho. Eu tenho certeza que isso tem sido bênção na vida dos seus alunos, na sua igreja, na sua classe. Eu já quero mais uma vez convidar você de início a se inscrever aqui no nosso canal, ativar os sininhos. Toda semana nós lançamos um vídeo novo e já vamos começar com a lição de número 1, o mistério da Santíssima Trindade. O texto áureo diz assim: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Está descrito em Mateus, capítulo 3, versículo 17. Verdade prática, a doutrina da Trindade é central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Leitura bíblica em classe se encontra no livro de Mateus, capítulo 3, versos 13 a 17, um texto muito conhecido, que diz o seguinte: Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Esse é o texto bíblico da leitura bíblica em classe. E, queridos irmãos e irmãs, já quero iniciar essa lição dizendo o seguinte: não encontraremos nos textos sagrados de Gênesis e Apocalipse a palavra Trindade. Então, irmão Rafael, de onde surgiu esse termo? Por que nós usamos esse termo para nos referir ao único e verdadeiro Deus, que ele habita em três pessoas, ele coexiste em três pessoas com a mesma natureza, com a mesma essência, com o mesmo poder, com a mesma glória, com a mesma divindade? Nós vamos aprender isso no decorrer das nossas lições, mas já adianto que nós temos esse termo, é um termo teológico, é um termo que a teologia cunhou no decorrer da história da igreja. A igreja não inventou esse nome, a igreja simplesmente organizou, confessou e espalhou. E essa palavra, uma simples palavra, que significa que nós temos três pessoas sendo um único Deus, revela tudo o que nós podemos aprender sobre o nosso Criador. Aqui na introdução, irmãos, nós aprendemos que, nós vamos ver no primeiro ponto, que o batismo de Jesus, ele revela muito sobre as três pessoas de Deus. A doutrina da Trindade, ela não é uma especulação humana, pelo contrário, ela é uma revelação progressiva de Deus no decorrer de toda a história da humanidade, no decorrer de todo o cânon bíblico. É uma forma de Deus se revelar a nós para que nós possamos compreendê-lo em essência, como pessoa, para que nós possamos ter um relacionamento saudável, cristão e um relacionamento bíblico com ele. Nós não podemos imaginar que essa palavra, esse termo, ele é algo que simplesmente foi imposto pelos homens. Nós vamos aprender aqui no decorrer da lição que não é bem assim, tá? No ponto 1, queridos irmãos e irmãs, tem assim o tema: a revelação trinitária no batismo de Jesus. Nós lemos Mateus capítulo 3, versos 13 a 17, que relata exatamente como foi o batismo do nosso Senhor e Salvador. Nós vemos que as três pessoas da Trindade, as três pessoas de Deus, estavam ali presentes. Nós vamos aprender agora o que essas três pessoas têm a nos ensinar nesse texto. No primeiro ponto, o batismo do Filho, a obediência de Cristo. No Jordão, nós não vemos três deuses. Nós vemos um único Deus se revelando em suas três pessoas. Nós vemos o Filho sendo obediente ao chamado, ao propósito e à missão do Pai. Nós vemos o Espírito publicamente, visivelmente, capacitando, operando, enchendo a vida do Filho. E nós vemos a voz do Pai confirmando a identidade, a filiação do seu Filho. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos entender que a obediência de Cristo ela foi voluntária. Já no começo, tem aqui o questionamento do autor da lição, ele fazendo aquele questionamento. Talvez venhamos a pensar, se Jesus nunca pecou, por que ele precisou ser batizado? Visto que o batismo de João era um batismo para arrependimento de pecados. Era isso que João apregoava. Era isso que a voz que clama no deserto estava dizendo ali nos desertos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E nos arrepender de quê? Somente dos nossos pecados. Mas se Cristo, ele nunca pecou, por que ele precisou passar pelas águas? Nós vemos que João, quando ele vê Jesus vindo em sua direção, ele já sabia, porque já tinha sido lhe revelado o que ele deveria fazer.
Mas nós vemos que o próprio João ele tenta impedir Jesus de ser batizado. Impedir com um bom propósito, né? Ele diz, olha, eu careço de ser batizado por ti e vens tu a mim? E Jesus diz a ele, João, fique tranquilo, por enquanto vamos cumprir a lei, vamos fazer com que a justiça seja aplicada. Ele diz no versículo de número 15, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E a partir daí, nós vemos que João o permitiu. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus ele está apenas se identificando com os pecadores. Ele está se identificando conosco, inaugurando o seu ministério de Salvador, daquele que, entendendo a necessidade, a natureza humana, se identificando conosco, ele poderia se tornar o sumo sacerdote que compreenderia, de fato, a nossa natureza, as nossas dificuldades, tudo aquilo que nós passamos na nossa caminhada com Cristo. Eu fiz aqui, né, como eu estou com o tablet, porque a minha lição ainda não chegou, eu fiz um pequeno rascunho com alguns versículos para que nós possamos meditar. E o primeiro versículo que eu gostaria de mostrar para os irmãos está em Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Como o próprio Senhor Jesus diz, convém que, por enquanto, precisamos cumprir toda a justiça. Que justiça é essa, irmão Rafael? Lá em Filipenses, capítulo 2, um outro texto muito conhecido, no versículo 5, que é onde Paulo vai fazer a sua exegese, né, a sua explicação sobre como Cristo, sendo Deus, ele humilhou, ele esvaziou-se a si mesmo. E no versículo 5 ele escreve assim, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente, integralmente, a forma de servo, e tornando-se semelhante, sublime, circule essa palavrinha na sua Bíblia, semelhante aos seres humanos. O que Cristo fez ali no batismo? Ele se identificou conosco. A palavra-chave é essa. Ele se tornou semelhante a nós para compreender as nossas dificuldades, para entender as nossas lutas. Agora, lá no livro de Hebreus, talvez os irmãos e as irmãs já saibam disso, mas o livro de Hebreus, ele é uma explicação clara da lei, de toda a lei. Nós vamos ver que, por exemplo, no capítulo 1, o escritor aos Hebreus ele faz uma comparação entre a lei, Moisés e os anjos, apontando que Cristo é superior aos três, é superior à lei, é superior a Moisés e é superior aos anjos. Ou seja, ele é um sumo sacerdote aprovado, capaz de entender as nossas dificuldades, de se compadecer conosco, de se identificar conosco. Então, o livro de Hebreus eu vou fazer alguns apontamentos, gostaria que os irmãos anotassem na sua lição, na sua Bíblia, no seu rascunho, para que isso possa enriquecer a sua classe. Olha só o que diz no capítulo 5, versículo de número 4. Versículo de número 8. Mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. Circule aí, aprendeu. Cristo, sendo Filho de Deus, aprendeu, através da obediência, aprendeu a obedecer ao Pai pelas aflições que ele padeceu. Hebreus capítulo 2, versículo de número 14, diz assim, portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou, circula essa palavrinha, dessa mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Versículo de número 17, por esse motivo era vital que ele se, circule essas palavrinhas, tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, a fim de que pudesse constituir-se sumo sacerdote, misericordioso e leal em relação a Deus, e pudesse realizar propiciação pelos pecados do povo. Agora, vire uma página no capítulo 4, no verso 15, ainda no livro de Hebreus. O escritor diz que Jesus é o grande sumo sacerdote. No verso 15 ele diz assim, pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo que, à nossa semelhança, foi tentado de todas as formas, porém, sem pecado algum. Ou seja, Cristo, no seu batismo, se identificou, tornou-se semelhante a nós, para que dessa forma pudesse nos propiciar um caminho de salvação, pudesse se tornar um sumo sacerdote compassivo e leal, que pudesse interceder diante de nós, diante de Deus por nós. Então a obediência do Filho revela o coração do Redentor, submissão à plena vontade do Pai. Então, irmãos e irmãs, nós vemos que no batismo de Jesus, as três pessoas aparecem, não são três deuses. E aqui nós acabamos de perceber, de explicar a aparição da primeira pessoa, no caso aqui, a primeira pessoa que está sendo relatada, que é o batismo do Filho, ele é a primeira pessoa que nós estamos tratando, a obediência do Filho à vontade de Deus. Agora, nós vamos aprender um pouquinho, um breve resumo, uma síntese, porque a lição são 13 lições, nós iremos aprender sobre cada uma delas mais detalhadamente. Mas aqui, no capítulo de Mateus capítulo 3, nós estamos aprendendo sobre a pessoa de Deus revelada nas suas três evidências, nas suas três manifestações: a descida do Espírito Santo, a unção para
o ministério. Aqui nós estamos aprendendo, nós vemos que o Espírito, como João ele destaca, Mateus ele destaca no seu livro, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele desceu em forma visível e corpórea, como uma pomba, e pousou-se sobre Jesus. E aqui o que nós aprendemos? O Espírito descendo nessa passagem não é para confirmar a filiação de Jesus, mas para capacitar o ungido de Deus, o Messias prometido. Não foi uma confirmação de que, olha, o Espírito Santo está descendo sobre o Filho de Deus. O Espírito Santo está confirmando que esse é o Filho de Deus. Não, Jesus não deixou de ser Filho de Deus e passou a ser Filho de Deus no batismo, ou nesse momento. Ele era o Filho de Deus antes da fundação do mundo, ele continuou sendo Filho de Deus mesmo quando encarnou, e encarnado durante todo o seu ministério, e ainda hoje ele continua sendo Filho de Deus. Mas a presença do Espírito Santo era para mostrar que ele estava sendo capacitado, que ele estava sendo ungido para a missão, o ministério que lhe havia sido proposto. Irmão Rafael, então você está me dizendo que Jesus, ele passou a ser cheio do Espírito, ou ele passou a ter o Espírito no momento em que ele foi batizado? Não, pelo contrário. Jesus não deixou de ter o Espírito. Desde o momento em que ele nasceu, ele já foi concebido pelo Espírito. Quando o texto dos evangelhos nos relatam, lá em Lucas, que Maria foi se encontrar com Isabel, sua prima, a Bíblia descreve que a criança que estava no ventre de Isabel, de João Batista, havia sido cheia do Espírito Santo simplesmente pela presença da criança que estava no ventre de Maria. Ou seja, desde o ventre, desde o seu nascimento, concebido pelo Espírito Santo, desde o ventre, cheio do Espírito Santo, até os 12 anos em que nós não temos, 12 não, né? Os seus 30 anos que nós não temos nenhuma informação sobre Jesus até o início do seu ministério, ele continuou sendo cheio do Espírito Santo. O Messias, ele age no poder do Espírito. E vamos fazer a leitura de alguns textos que vai clarear a mente dos irmãos e das irmãs em relação a esse texto, a essa informação. Por exemplo, o livro de Isaías. O livro de Isaías, no capítulo de número 61, versículo de número 1, o que vai dizer? O Espírito do Senhor estava sobre mim. O próprio Senhor Jesus confirmou essa passagem fazendo a leitura em uma sinagoga. Eis que o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar a liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável de Yahvé e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. E aí, quando nós vamos lendo, nós vamos entendendo que o ministério do Messias seria através da capacitação, da unção do Espírito Santo. E aí, como eu disse, Lucas capítulo 4, do versículo 16 ao 18, vai falar sobre Jesus mesmo, abrindo ali na sinagoga esse texto para fazer a leitura, ele menciona: essas palavras se cumpriram hoje. Um outro texto que fala sobre isso, Atos capítulo de número 10, versículo de número 38, reforço para os irmãos e para as irmãs, eu gosto de estar com a Bíblia e mencioná-la, porque além disso, fazer com que nós pratiquemos a palavra viva e eficaz, faz com que talvez esse vídeo alcance outros corações, pessoas talvez que não conhecem os textos que nós estamos mencionando, e a simples leitura do texto faz com que essas pessoas conheçam a palavra, o evangelho e a mensagem de Deus. E o seu compartilhamento é importante, porque ajuda a fazer com que esse vídeo seja entregue a mais pessoas. Então, Atos capítulo 10, versículo de número 38, diz o seguinte, e se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder, e como ele caminhou por toda a parte, realizando o bem e salvando todos os oprimidos pelo diabo, porquanto Deus era com ele. E aqui o texto está sendo claro, Deus o ungiu com o Espírito Santo. Um outro texto que vai confirmar, Lucas capítulo 4, verso de número 1, que vai nos dizer o seguinte, Evangelho de Lucas capítulo 4, pleno do Espírito Santo, ou cheio do Espírito Santo, retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Aqui nós aprendemos que não há ministério frutífero e capacitado sem a unção e a presença do Espírito Santo na nossa vida. Grave isso, circule isso e ata ao seu coração. Sem a presença do Espírito Santo não há ministério frutífero. Não há capacitação, unção, direcionamento, revelação de Deus aos corações. Então, no batismo de Jesus, o tópico que nós estamos aprendendo, vemos que a segunda pessoa da Trindade foi a primeira a ser apresentada, Jesus, o Filho, obediente à voz do Pai. Vemos a terceira pessoa da Trindade, o Espírito, sendo a segunda mencionada aqui, o Espírito que capacita a Cristo, ao Filho e a todos aqueles que creem nele, são cheios do Espírito Santo, santificados, porque essa é a vontade de Deus. E no terceiro ponto, nós vamos aprender sobre a voz do Pai, a aprovação celestial. Aqui nós vemos que no texto bíblico, como nós lemos, assim que Jesus ele sai das águas, o Espírito aparece em forma corpórea de pomba, pousa sobre ele, o céu se abre, e ouve-se uma voz dos céus dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho me comprazido. Nós aprendemos aqui, meus irmãos, que nesse momento, o Pai fala do céu e ele declara o amor
a identidade do Filho. O Filho é publicamente reconhecido como o Messias amado, aprovado antes de qualquer milagre. O que eu quero dizer para os irmãos? Tem muitas pessoas que acham que a parte ministerial, né, o processo ministerial é que vai defini-lo como o Filho de Deus ou o amado do Pai. Não. Jesus ele é confirmado publicamente, audivelmente a todas as pessoas antes de realizar qualquer milagre. Antes desse texto, nós não vemos nenhum milagre de Jesus, biblicamente falando. Eu sei que existem muitos escritos, né, sobre Cristo em sua infância e os milagres que ele fez, mas falando dentro do cânon sagrado, do cânon bíblico das Escrituras, não há nenhuma evidência de milagres ou maravilhas operado por Jesus antes dele ser confirmado ministerialmente do batismo. O que eu quero dizer? A identidade de Jesus, ela estava sendo confirmada publicamente, audivelmente, antes de qualquer milagre. Deus não estava usando os milagres para dizer, olha, tá vendo aí o meu filho que faz milagres? Esse aí é o meu filho. Não. Deus estava dizendo, olha, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A ele ouvis. A ele, esse que é cheio do Espírito Santo, que eu estou capacitando, que vai cumprir a obra da redenção. Ele entendeu que antes de milagres, de poderes e maravilhas, de palavras poderosas, a identidade de Cristo é que foi confirmada naquele dia. Nesse momento, Jesus não passou a ser o Filho de Deus porque os céus se abriram e ouviu-se uma voz. Pelo contrário, ele já era o Filho de Deus, ele nunca deixou de ser o Filho de Deus, ele só foi confirmado publicamente, audivelmente a todas as pessoas. Uma forma de dizer que o ministério público do Filho, do Messias, do ungido de Deus estava sendo iniciado. E aqui nós vemos que alguns textos, né? Por exemplo, Mateus 3,17, como nós já lemos, nós lemos Isaías 42, versículo 1, o Senhor se agradou dele. Vamos fazer a leitura desse texto? Isaías, capítulo de número 42, versículo de número 1. É um texto confirmando que Deus havia se agradado do Filho. Eis o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem tenho toda a alegria. Tenho nele o meu espírito, e ele fará justiça às nações. Lucas, Salmo de número 2, versículo 7. Salmos, capítulo 2, verso 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Então, irmãos, a identidade precede a obra. O filho, ele é amado antes de agir. E assim é com a nossa vida. Deus não nos ama porque eu faço a obra, ou porque eu oro, ou porque eu leio a Bíblia. Antes de agir, Deus já nos ama. O filho, a sua identidade, ela é publicamente ministrada àqueles corações antes dele realizar qualquer milagre, qualquer obra. Então, aqui nós finalizamos o primeiro tópico que fala sobre a revelação trinitária no batismo de Jesus. Mais uma vez, não são três deuses que estão aparecendo aqui nesse texto como algumas ideologias, algumas denominações, algumas seitas e heresias costumam pregar. Nós vamos falar sobre isso ainda nessa lição, um pouco mais à frente. Mas aqui nós vemos Deus em sua plenitude, em sua essência, e as três pessoas de Deus presentes no mesmo evento. Esse é um dos textos mais conhecidos quando se trata sobre a palavra trindade. Ponto de número 2, a distinção e a unidade das pessoas divina. A unidade e distinção pessoal, no primeiro ponto. A trindade, queridos irmãos e irmãs, não é uma confusão de pessoas, nem a divisão de essências. Pelo contrário, Deus é uma em essência e trino, plenamente Deus. Todos são plenamente Deus. Deus é uma em essência e trino em pessoas. A palavra trino, né, da sua origem, significa três. Então, a palavra trindade, ela se refere a três o quê? No caso bíblico, três pessoas. Nós somos da religião monoteísta. O cristianismo ele é monoteísta. O que significa isso, irmão Rafael? O monoteísmo é a religião que acredita em um só Deus. Não somos politeístas ou pluriteístas ou os istas que nós vemos por aí, aprendemos que outras religiões pregam. Porém, a diferença é que, enquanto eles creem em muitos deuses, nós cremos em um único Deus. É o Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, a Shema de Israel. Ouve, ó Israel, o único Deus. Uma religião monoteísta. Porém, a diferença é que o nosso único Deus, ele é composto de três pessoas. São três pessoas com a mesma essência, a mesma divindade, a mesma honra, o mesmo poder. E uma coisa interessante que eu vi aqui, na verdade prática, eu esqueci de mencionar já na introdução, a Trindade, a doutrina da Trindade, é central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. A palavra-chave aqui desse texto bíblico, dessa verdade prática, é harmoniosa. Eu queria compartilhar com os irmãos o seguinte: nós vemos que no decorrer da história humana, muitos reinos tiveram mais de um rei. Houve reinos que tinham dois reis, e esses reis, inicialmente, no início de tudo, eles viviam harmoniosamente. Eles tinham o mesmo poder,
a mesma honra, a mesma glória, digamos assim, né? A mesma palavra, o que um falava, o outro também confirmava, eles tinham a mesma autoridade. Porém, nós vemos que, infelizmente, a nossa natureza corrompida, a nossa natureza humana e o desejo do homem, a palavra de Satanás que soa aos nossos ouvidos desde o Éden, né? E sereis como Deus. Nós vemos que isso corrompe o coração do homem e chega um momento, histórias humanas relatam isso, a história relata isso, que chega um momento em que começa-se bem, mas no meio do caminho, um coração corrompido, desejando ser igual a Deus, almejando ser adorado, glorificado, ter a palavra maior, um coração corrompido acaba quebrando essa harmonia que havia antes, e aí surge-se com guerras, com mortes, com assassinatos, homicídios. E o que eu aprendo com isso, o que eu quero passar para os irmãos? Nós entendemos que existe um só Deus, e isso não pode ser explicado em palavras, na lógica humana, mas nós entendemos pela fé e aceitamos pela fé. Um só Deus em três pessoas, e essas três pessoas, de eternidade a eternidade, elas não brigam por posição, elas não brigam por divindade, por adoração, pelo contrário. É o homem que definiu que existe a primeira, a segunda e a terceira pessoa da Trindade. Nós é que definimos isso para que, de forma organizada, nós possamos compreender. A nossa mente falha, corrompida, limitada, ela possa compreender a grandeza de Deus. Como explicar para um homem que existe um só Deus, mas em três pessoas? Na nossa matemática humana, na lógica humana, 3 vezes 1 é 3, mas na matemática de Deus, 3 vezes 1 é 1. Como explicar isso racionalmente? A filosofia tenta, as teologias tentam, as ideologias humanas, as ideias, o raciocínio humano tenta explicar isso, mas nós não conseguimos. Então, de eternidade a eternidade, Deus coexiste em suas três pessoas de forma harmoniosa. Um não quer ser maior do que o outro. O Filho não quer ser o Pai, o Espírito não quer ser o Filho. Não existe essa diferença, essa briga. Pelo contrário, nós entendemos que as três pessoas da Trindade, elas se manifestam de forma progressiva no cânon bíblico dentro dessa esfera de obra de redenção, da história de salvação do homem. Dentro desse plano temporal, terreno, universo palpável, material, nesse universo que é regido por leis que cabem a nós, não a ele. Então, por causa disso, nós entendemos que Deus, mais uma vez, entendam, de eternidade a eternidade, ele coexiste em três pessoas, de forma, a palavra-chave, harmoniosa. Não há nenhum deles querendo ser superior ao outro, um querendo ser adorado mais do que o outro. Então aqui, nós vemos que o Pai não é o Filho não é o Espírito, e o Espírito não é o Pai. Contudo, todos são plenamente Deus. Quer ver alguns versículos que falam sobre isso, que eu anotei? João, capítulo 10, versículo de número 30. Vamos fazer essa leitura. João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 30. Eu e o Pai somos um, é o que o próprio Jesus disse. Vou fazer a leitura do texto completo. João, capítulo 10, versículo de número 30. Eu e o Pai somos um. Por causa dessa afirmação, os judeus tentaram apedrejá-lo. Outro verso, João 14, 16. Olha o que diz. João, ele é mestre de ter versículos falando sobre a Trindade, a harmonia que existe entre o Pai e o Filho, entre o Filho e o Espírito, entre cada uma dessas três pessoas. João, capítulo 14, verso 16. Quando Jesus vai prometer o Espírito Santo a nós. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, o Paracletos de Deus, a fim de que esteja para sempre convosco. A Trindade presente. E eu, quem está dizendo? Jesus. Eu, o Filho, rogarei ao Pai que vos envie o Espírito Consolador, o advogado, o Paracletos, aquele que estará convosco para todo sempre. Então, João 14, 16, e temos também Efésios, capítulo 4, versículo de número 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 6, diz o seguinte: um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e é em todos. Obviamente, a gente teria que ler os textos anteriores para entendermos o contexto. Vou começar no versículo 4, só para os irmãos entenderem. Há um só corpo e um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual fostes chamados é uma só. Então aqui, um só Espírito. Olha o versículo 5. E há um só Senhor, Jesus, o Filho. Uma só fé, um só batismo. E o versículo 6, o Pai, o Criador, o El Shaddai, o El Elyon, o Jeová Tsidkenu, o Jeová Rafá, Jeová Jiré, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Aqui nós vemos que existe apenas um Deus. O Pai não é o Filho não é o Espírito e o Espírito não é o Pai. Contudo, todos são essencialmente, plenamente Deus. Ponto de número 2. A unidade, a distinção é o que nós acabamos de falar. Agora nós vamos para o ponto de número 2, que vai falar sobre a pluralidade na unidade do Antigo Testamento. Embora, queridos irmãos e irmãs, nós não vemos a Trindade explicitamente sendo apresentada no Antigo Testamento,
não quer dizer que a palavra Trindade ou as três pessoas de Deus passaram a se revelar somente no Novo. Não podemos dizer que, então quer dizer que as três pessoas de Deus passaram a ser exibidas, passaram a ser mencionadas pelos autores bíblicos no texto sagrado somente a partir de Mateus para frente. Pelo contrário, nós vemos que, embora não era revelado ali no Antigo Testamento de forma explícita, mas de forma implícita, por meio de linguagens e também manifestações divinas. Eu não sei se os irmãos e as irmãs já ouviram falar sobre a palavra teológica também, teofania ou cristofania. A princípio, gostaria de recomendar para os irmãos, sempre nos seus estudos, tenha em mãos um dicionário bíblico, um dicionário gramatical da nossa língua e um dicionário teológico. Por quê? Isso enriquece os nossos estudos, as nossas aulas. E como eu disse para os irmãos, a palavra teofania ou cristofania é uma palavra teológica, para trazer um sentido daquilo que o texto bíblico quer nos apresentar. Por exemplo, o que significa, irmão Rafael, a palavra teofania ou cristofania, que vocês vão entender a partir do momento que eu explicar. Teofania significa manifestação. Então, manifestação de quem? Manifestação de Deus, na teofania, e a manifestação de Cristo, na cristofania. No Antigo Testamento, por exemplo, nós lemos aqui que as três pessoas de Deus estão implícitas nos textos do Antigo Testamento. Nós vamos fazer a leitura de alguns desses textos, mas, por exemplo, em Gênesis 1, versículo 1, diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Essa palavra Deus, no hebraico, é Elohim. E o Elohim, essa terminação, esse sufixo final, rim, significa plural, dando implicitamente a entender que ali estava Deus e suas três pessoas presentes. Ou seja, no princípio, a plenitude de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito estavam presentes na criação. E nós vemos isso no decorrer do texto. O Pai planeja e age. O Filho é a pessoa para a qual todas as coisas foram criadas, como nós aprendemos em João, e o Espírito estava ali pairando sobre as águas. Mas nós vamos aprender já sobre a obra da redenção. O Pai planeja e age, o Filho vem e executa, e o Espírito vem e aplica os benefícios da salvação, dessa obra de redenção, a cada um de nós. Então, meus irmãos, alguns textos, para não ficarmos apenas em nossas palavras, alguns textos. Vou mencionar alguns aqui rápido. Por exemplo, Gênesis capítulo 2, na criação, ou Gênesis, até mesmo em Gênesis capítulo 1, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O termo façamos está na terceira pessoa, façamos, dando a entender que havia mais de uma pessoa. A nossa, não a minha, a nossa imagem, a imagem do Deus pleno. Em Gênesis capítulo de número 6, na Torre de Babel, vou fazer a leitura aqui. Em Gênesis capítulo 11, desculpa, estou falando do 6, que eu estou lembrando ali da destruição de toda a terra, onde Deus fala que o espírito dele não ficaria mais com os seres humanos a partir de 120 anos, por mais de 120 anos, que foi o período que Noé pregou, aquele povo idólatra, incrédulo. Mas em Gênesis capítulo 11, quando Deus ele percebe que os homens, a história da torre babilônica, a torre de Babel, mais conhecida, os homens estão construindo uma torre com o objetivo de chegar até o céu. O que ele diz? Desçamos e confundamos. Ele diz aqui no versículo de número 5. Vinde e construamos uma cidade, uma torre cujo ápice penetre no céu. Dessa forma, nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. Aí o versículo 5. O Senhor desceu para observar a cidade e a torre que os homens estavam erguendo. Nós vemos um diálogo em Isaías capítulo 6, versículo de número 6. Isaías capítulo 6, versículo de número 8. A quem há de ir por mim? Não. Quem há de ir por nós? Jesus é o Pai, o Filho e o Espírito presente. Quando dá a revelação de Isaías, no capítulo 6, a famosa passagem e chamada de Isaías, que nós conhecemos pelos serafins, Atenaz de fogo, mas no versículo 8 ele diz, em seguida ouviu a voz do Eterno que chamava, quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente Isaías diz, respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, irmãos, nós vemos que o Antigo Testamento ele prepara o terreno para a revelação do Novo Testamento. E nós sabemos disso, Quem é estudante das Escrituras, quem é estudante da Palavra de Deus, aprende que o Antigo Testamento ele é a revelação do Novo, ou o Novo é a revelação do Antigo, e o Antigo é a preparação para o Novo. No Novo, nós temos a explicação, o apontamento de Cristo, o Messias que os antigos olhavam para o futuro, crendo pela fé na salvação. Nós olhamos para o passado, olhando para Cristo, no que ele fez na cruz, crendo pela fé para a nossa salvação. E o ponto de número 3, a trindade explícita ou explicitada no Novo Testamento. Como nós já dissemos, no Antigo nós temos ali a revelação implícita da trindade em vários textos dos Salmos, no livro de Isaías, no livro dos Profetas, no livro da Criação, no livro dos Princípios, em Gênesis.
Em toda a Escritura, nós vemos a pessoa de Deus. No Novo Testamento, nós vemos isso de forma mais explícita, mais clara, como os textos que nós lemos. Nós lemos, por exemplo, Mateus, capítulo de número 3, falando sobre o batismo de Jesus, as 3 pessoas de Deus presentes no batismo do Filho. Nós vemos, por exemplo, na bênção apostólica do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão sublime do Espírito sejam convosco. Nós vemos também as 3 pessoas da Trindade presentes na grande comissão de Mateus capítulo 28, versos 19 a 20. Indo por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse ensino, ele é explícito no Novo Testamento e no Antigo ele é implícito. O Antigo prepara o caminho para o Novo. Lembrando, queridos irmãos e irmãs, que nós não podemos nos esquecer que a revelação de Deus ela foi progressiva. Deus não se revelou em um único momento, de uma vez, rapidamente. Pelo contrário, de Gênesis a Apocalipse, nós aprendemos sobre Deus, nós conhecemos sobre Deus, e como diz Oséias, capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Passaremos eternidade a eternidade. Jamais conheceremos Deus por completo, porque Deus ele é um ser inesgotável, ele é um ser totalmente incompreensível, principalmente pela nossa mente falha, corrompida, humana, limitada. Mas pela graça do Senhor Jesus, pela graça do Espírito, pela capacitação do Espírito, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E o homem carnal não consegue compreender as coisas de Deus. Por isso, nós conseguimos, pela fé, como está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 6, pela fé nós entendemos, e também pela fé nós compreendemos as coisas de Deus. O último ponto, a relevância da Trindade para a fé cristã. Antes, irmãos e irmãs, eu gostaria de fazer um pequeno complemento. Na verdade, eu vou fazer isso na conclusão, para ficar mais fácil a gente não perder a linha de raciocínio. Então, o terceiro e último ponto, a relevância da Trindade para a fé cristã. Obviamente, nós sabemos que uma má compreensão da Trindade, ou das 3 pessoas de Deus, fere, machuca e corrompe todo o evangelho que nós conhecemos. Isso fará um evangelho deficiente na nossa vida, um cristão deficiente, um servo ineficaz e uma obra de redenção mal compreendida. Porque se nós não entendemos o processo de salvação e como Deus opera, atua, as 3 pessoas dele trabalham em nosso favor, nós temos um evangelho fadado ao fracasso. Porque a Trindade é uma doutrina essencial à fé cristã. Negar a Trindade é comprometer o próprio evangelho, queridos irmãos e irmãs. Caro ouvinte, ouça, aprenda, tente compreender, não através da razão, da racionalidade humana, mas através da fé. Peça a Deus humildemente para abrir os seus olhos, para que quando você ler o texto bíblico, você possa compreendê-lo sobre quem ele é, o que ele quer, qual é a sua vontade para a nossa vida. E nós aprenderemos. Na verdade, eu falei que tinha um complemento, esse complemento eu acho que vai ficar muito grande, tem muitas coisas. Vou falar já, né? Tentar falar para ganhar tempo, mas a gente vai falar nisso no decorrer das lições. Então, por exemplo, irmãos e irmãs, vamos fazer a leitura de alguns textos aqui que eu separei, né? Por exemplo, 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número... 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 14, sobre aprendermos sobre a Trindade, para termos a nossa fé, a nossa aliança, o nosso compromisso com Deus alicerçado na verdade. 1 Timóteo, capítulo de número... 2 Timóteo, já estou até confundindo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 14, vai dizer o seguinte: guarda o bom tesouro com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Aqui, dentro desse contexto, Paulo ele está nos encorajando à fidelidade, ele está trazendo a nós essa maturidade que nós precisamos entender sobre as 3 pessoas de Deus, guardando como um bom depósito. Para quê, irmão Rafael? Para que ele possa habitar em nós, em plenitude. Deus não quer habitar por metade, por partes. Ele quer habitar integralmente, completamente na nossa vida. Um outro versículo, Judas, capítulo 1, né? Porque Judas só tem um capítulo, mas no versículo de número 3, Judas é o penúltimo livro antes do livro de Apocalipse. Então, Judas 1:3 diz: amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos a batalhar dedicadamente pela fé confiada aos santos de uma vez por todas. E aqui Judas está nos encorajando a batalhar pela fé e a encorajar-nos a batalhar dedicadamente dessa fé que foi confiada aos santos de uma vez por todas. Temos também 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e essa é a palavra que vos foi evangelizada. Por fim, irmãos e irmãs, temos o último ponto, que vai falar sobre as implicações doutrinárias. E aqui é sobre as heresias, as seitas que hoje nós temos, né? Muitas pessoas talvez possam imaginar, nossa, mas
hoje as pessoas ainda têm dúvidas sobre o Espírito Santo? Sim. Inclusive, como curiosidade, nós vamos falar sobre isso. A palavra trindade, como mencionado já na introdução, ela não é um conceito bíblico, ela não é uma palavra bíblica, melhor dizendo. Você não vai encontrar de Gênesis a Apocalipse a palavra trindade, ela foi cunhada pelos homens. Porém, pelos homens não, melhor dizendo, pela igreja, nos seus concílios. No primeiro século, queridos irmãos, assim que Jesus ele foi ressurreto ao céu, surgiram-se muitos teólogos, muitos homens ditos conhecedores das verdades, a saber, por exemplo, os gnósticos que nós conhecemos ali nas cartas de Paulo, de João, né, os defensores que lutavam, né, os apologetas que lutavam contra esses ensinos. Surgiram-se muitos ensinos sobre quem era Cristo, se ele era realmente 100% Deus e 100% homem, se ele era Deus em sua plenitude, ou se ele era só um ser evoluído, elevado, uma criatura acima da criatura, que é o homem um pouquinho mais especial, evoluído. Aí surgiram doutrinas sobre a igreja, sobre o próprio Espírito Santo, sobre o próprio Deus, sobre as Escrituras, sobre tudo o que se retrata no Evangelho, sobre a própria Escritura. E com isso, foram criados concílios. O que são concílios, irmão Rafael? Concílios foram reuniões, de forma resumida, tá, para ganharmos tempo, foram reuniões com os teólogos, os pais da igreja, os apologetas daquele século, daquele período, do início da igreja, que eles se reuniram para defender a fé cristã. Obviamente, tudo com a supervisão e a mão de Deus e a capacitação do Espírito Santo. Esses homens construíram o que hoje é conhecido como os credos apostólicos, os credos apologetas dos pais da igreja, né, as confissões que nós temos. E por isso, nós temos no credo de Niceia, em 325, depois de Cristo, foi onde começou a se debater sobre essa questão da defesa das três pessoas de Deus em um único Deus. E ali nós aprendemos que foi o início da mensagem sobre o cunho da palavra trindade. Mas, irmãos e irmãs, a igreja ela não inventou a trindade, não é algo humano, o homem jamais poderia inventar isso. Pelo contrário, a igreja apenas organizou, defendeu e confessou aquilo que a Escritura já ensinava, como nós aprendemos no Antigo Testamento de forma implícita e no Novo Testamento de forma explícita. Uma fé trinitária, além de gerar uma vida cristã sólida, ela ainda fará com que tenhamos uma vida cristã saudável. A título de conhecimento, como a própria lição já apresenta, uma implicação doutrinária errada sobre a trindade pode gerar heresias, pode gerar conceitos errôneos, como, por exemplo, o triteísmo. Né? Como eu mencionei, né, esses conceitos errados sobre a trindade iniciou-se lá no primeiro século. Porém, os séculos passaram, mas as mentiras de Satanás, a deturpação do evangelho não passou. As pessoas ainda tentam deturpar o evangelho. E hoje, em pleno século XXI, nos nossos dias, muitos pensam que o Espírito Santo é apenas uma força, é apenas uma energia, é apenas um poder. Mas nós sabemos que ele é muito mais do que isso. Ele é o nosso Deus, ele é o nosso capacitador, santificador, ele é uma das pessoas da Trindade. Como pessoa, ele sente, ele se fere, ele se chateia, ele se entristece, ele se extingue da nossa vida, ele pode ser retirado. Nós podemos entristecer o Espírito Santo, talvez você nunca ouviu falar sobre isso. Por quê? Porque ele é uma pessoa e habita em nós. E por isso, conceitos errados como o do triteísmo. O que é o triteísmo, irmão Rafael? É a crença de que existem três deuses. Por isso que lá no início eu falei que no batismo de Jesus, muitas religiões, né, muitos teólogos acreditam que ali estão três deuses presentes. O Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito, de forma distinta. Três deuses de forma distinta. Como é o caso do panteão grego, ali onde tem Zeus, tem Hades e tem o grande Poseidon. Três deuses distintos. Pelo contrário, no batismo de Jesus nós temos um único Deus. Mas as suas três manifestações, as suas três pessoas estavam presentes. O Pai, o Filho e o Espírito. O outro conceito errado da Trindade é o unitarismo, que ele afirma que somente o Pai é Deus, que Jesus ele é apenas uma criatura elevada e que o Espírito é apenas uma força. É um motor que faz com que o Filho seja movido. Pelo contrário, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. O Pai não é o Filho não é o Espírito e o Espírito não é o Pai. Todos são plenamente Deus. E temos também o unicismo, ou também conhecido como modalismo, que ensina que as três manifestações de Deus, principalmente no batismo, foram três formas sucessivas de Deus se apresentar, de forma simultânea. Ou seja, são informações erradas. E isso, além de corromper a nossa fé, faz com que o evangelho a qual nós pregamos perca força. Porque nós vamos aprender que, na obra da redenção, o Pai planeja e age. O Filho, obediente, executa o plano da redenção. E o Espírito, ele vem aplicando todos os benefícios do que o Pai planejou e agiu, do que o Filho executou, ele vem e aplica em nossa vida. É os benefícios da salvação. Então, irmãos e irmãs, esse é o tema da nossa lição, Santíssima Trindade. O Deus único revelado em três pessoas eternas, e hoje nós aprendemos sobre essa palavra, o mistério da Santíssima Trindade. Contudo, a Santíssima Trindade, ou a palavra Trindade, ela não apenas protege a integridade da revelação de Deus,
mas também sustenta toda a estrutura da salvação. A Trindade é um mistério revelado, não um enigma insolúvel ou indescritível, indecifrável, pelo contrário. Nós não a explicamos plenamente, mas a confessamos com reverência, com fé e adoração. Como disse Paulo lá em Romanos 11:33, ó profundidades da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Adore o Deus que se revelou como Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, eterno e digno de toda honra e toda glória. Eu agradeço a cada um dos irmãos e irmãs que até aqui puderam participar. Agradeço por mais um semestre, um trimestre que iremos percorrer essas 13 lições. E convido você, meu irmão e minha irmã, a se inscrever no nosso canal e, se possível, compartilhe esse vídeo. Tem muitas pessoas que ainda não conhecem essa maravilhosa palavra, essa maravilhosa Trindade, a qual nós adoramos, esse glorioso Evangelho, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, o seu compartilhamento pode fazer com que o YouTube entenda que pessoas que ainda não conhecem a Cristo venham a ser recomendadas por esse vídeo. E como de costume, como de praxe, essa aula não substitui a sua ida à sua igreja, essa aula não substitui a sua presença na EBD, essa aula não substitui o seu devocional diário, o seu aprendizado pessoal e responsável com Deus. Por isso, frequente a sua classe de EBD, honre os seus professores, frequente a sua igreja, honre os seus pastores e não perca o seu devocional. Honre a Deus no seu tempo precioso que Ele nos concedeu. Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe a nossa nova lição e é isso. Fiquem com Deus, boa semana para vocês.